Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Ricardo e diariamente às 22 horas, horário de Brasília, estou aqui ao vivo no YouTube falando de restauração e os processos de restauração. Eu te convido a assistir. E você que está assistindo esse vídeo a primeira vez, eu te peço que, se gostar dessa mensagem, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, que eu garanto que tem muito material aqui que vai te ajudar nesse processo. Hoje eu quero falar sobre o porquê de muitas restaurações não estarem acontecendo e o porquê de muitas restaurações estarem demorando a acontecer. E vamos analisar isso com um olhar crítico. A verdade é que o processo de restauração, ele é um processo de reconstrução, de conserto. E muitos estamos olhando para esse tema e falamos restauração de casamento, mas não conseguimos entender o que de fato é uma restauração de casamento. Achamos que restauração de casamento é só a volta do cônjuge, então não seria uma restauração, seria uma reconciliação. E lógico que para ter uma restauração, primeiro tem que ter uma reconciliação, mas não podemos olhar para esse processo como uma reconciliação em si, né? Somente uma reconciliação. Há um tempo atrás, há alguns meses, eu escrevi um livro sobre reconciliação e os processos de reconciliação, para que a gente possa trilhar esse caminho de reconciliação. E agora, né, eu terminei um livro sobre o processo do deserto em si, para nos ajudar nesse processo. O nome do livro é Passos para Restaurar Seu Casamento. Passos com Deus para a jornada da restauração do casamento, mesmo depois da traição, do abandono e do divórcio. Esse livro, ele traz todo o processo de restauração, desde o deixa ir, contato zero, a todos os outros passos, com todas as perguntas sobre esse tema. E por que eu estou falando sobre esse livro nesse momento, nesse vídeo? Não é só para vender, certo? Mas porque muitos não conseguem entender que a restauração de casamento, ela é um processo, esse processo de restauração, de reconstrução pessoal, familiar e matrimonial. E muitos acabam diferenciando isso, buscando só a reconciliação com o seu cônjuge. E eu posso dizer a você que, se seu cônjuge voltar para casa, somente por esse motivo, sua vida vai ser um inferno. Ela vai acabar em outra separação e vai ter outras dores e outros traumas. A restauração de casamento é um processo onde a gente faz muito similar a restaurar um carro antigo, certo? Um carro da década de 20, por exemplo, que estava enferrujado, motor quebrado e coisa e tal. Há um processo de reconstruir uma casa que estava abandonada há muito tempo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma limpeza. Essa limpeza consiste na limpeza dos vícios, na limpeza dos pensamentos limitantes, na limpeza de certos comportamentos, na limpeza das falhas de comunicação, na limpeza daquilo que atrapalhava tudo isso. Assim como a gente limpa aquela casa para ser restaurada, a gente limpa aquele carro. Assim como a gente raspa as paredes da tinta antiga, né, do salitro, assim como a gente raspa aquela tinta antiga do carro, a gente tem que limpar aquilo que era tóxico no nosso casamento. A falta de respeito, o hábito de gritar um com o outro e coisas desse tipo. Depois vem a identificação das falhas que corroíam a estrutura do casamento. Assim como a gente olha para as falhas na estrutura, para o ferrugem que estava contaminando e acabando com a estrutura daquele carro, nós olhamos para aquelas falhas que tinha lá na estrutura do casamento. A falta de respeito um com o outro, se a mulher era rixosa, insubmissa, se o marido era negligente financeiramente, com a presença dele na família, sexualmente, se ele era um homem abusivo, se ela era uma mulher abusiva. Essas coisas têm que ser identificadas e neutralizadas. Assim como a gente neutraliza um salitro, neutraliza um ferrugem, essas coisas que é um câncer no casamento têm que ser neutralizadas. Quantas mulheres não tinham seus maridos e gritavam com eles, faltavam com respeito, diziam que queriam que eles sumissem? Quantos homens não gritavam com suas esposas, diziam que queriam que elas sumissem em coisa e tal?
esses comportamentos, eles são um câncer na estrutura familiar, matrimonial, que vai fazer com que aquele casamento venha a ruir. Outra coisa que a gente tem que observar é que existiam comportamentos que nós tínhamos no casamento que eram prejudiciais. Por exemplo, uma mulher que não cuidava de sua casa, uma mulher que era negligente com a limpeza da sua casa, com a higiene dela, dos filhos e de modo geral. E lógico que muitas mulheres vão dizer, não, eu era uma mulher excepcional nesse sentido. Muitas não eram. Mas também muitos homens também não eram. Muitos homens eram negligentes com o próprio cuidado, muitos homens eram negligentes com o seu carro, com sua casa, com a estrutura familiar, e isso causava danos à família. Quantas vezes uma mulher não saía para ir ao shopping com o marido e ele, por exemplo, queria ir com uma roupa suja, uma roupa rasgada e não ligava? Quantas vezes essa mulher ia ao centro com o homem e ele queria ir de todo jeito? De bermuda, de camiseta, de sandália com um prego amarrado na correia. E aquela mulher não queria aquilo porque queria que ele andasse bem cuidado e esse homem não entendia isso. Quantas vezes esse casal não tinha problema na área sexual? A mulher se negava ou o homem era negligente? Sim, porque tem muitos homens que negavam a intimidade sexual às suas esposas. E são diversas coisas que aconteciam naquele casamento. Quantas vezes nós olhamos para mulheres que perderam seu casamento porque ela era uma mulher insubmissa, rixosa, negligente e que não demonstrava amor ao seu marido, respeito a ele. Mas também vemos homens que eram negligentes financeiramente, eram irresponsáveis, preguiçosos, que deixavam faltar as coisas em casa e não provia nem protegia sua esposa e filhos. E uma hora essa mulher decidiu sair do casamento porque aquele casamento não prestava. Aí é que vem o processo de restauração. Quando entendemos o processo de restauração como ele é, e é muito romantizado por aí, onde se ensina a pessoa a ter um autocuidado, a pessoa simplesmente se amar, a pessoa orar e jejuar para que o milagre aconteça, quando na verdade não é só isso, isso faz parte. A oração, o jejum é extremamente importante no processo de reconstrução, mas ele começa com o seguinte ponto: nós olharmos para Deus e entendermos que Deus é o provedor de nossa vida, é Ele que vai restaurar nossa vida, nos dando a direção, nos dando o norte, nos dando o apoio, o ensino necessário para que a gente viva essa restauração. Então nós entendemos como se dá o processo de restauração a partir daí. Então, quando nós temos uma conexão com Deus, nós passamos a ser orientados naquilo que precisamos viver no processo de restauração. Aí nós entendemos que para sermos restaurados, temos que tratar, curar, restaurar aquilo que nos levou ao deserto, que é o ponto de partida para tudo. Se o que me levou ao deserto, eu como mulher, era ser uma mulher negligente, irresponsável, insubmissa, negligente com a família ou coisa e tal, seja lá qual foi a questão, eu tenho que ser o inverso disso. Se eu como homem entrei no deserto porque eu era relapso, preguiçoso, negligente, né, ausente de casa, eu tenho que ser exatamente o oposto. Eu tenho que ser exatamente o oposto daquilo que me levou ao deserto. Tenho que ser um homem cuidadoso, limpo, tenho que se cuidar, tenho que cuidar da família, tenho que cuidar dos filhos, para que a restauração aconteça, independente da esposa estar vendo isso nesse momento ou não, independente do marido estar vendo ou não. A mudança tem que ser genuína. E muitos dizem, mas meu cônjuge não está vendo minha mudança. A sua mudança tem que ser para você, para Deus. O seu cônjuge vai ver no tempo certo, no tempo hábil e necessário. Se você quiser que ele veja agora, é sinal de que sua restauração, sua mudança não é real. É uma farsa que você está tentando montar inconscientemente para trazer seu cônjuge de volta. E, consequentemente, quando ele estiver de volta, tudo vai voltar a ser como era antes. Quando a restauração na sua vida é real, você faz independente do seu cônjuge estar vendo ou não, porque ela está acontecendo internamente, de dentro para fora. Nós precisamos olhar para a restauração e entender que o ponto de partida é em nós e não no outro. Então nós começamos a restaurar nós mesmos. Passamos a fazer isso
com a busca da palavra e com a entrega total a Deus. Romanos 12:2 diz o seguinte: não vos amoldeis ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam ser capazes de provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra tradução diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não aceite esse mundo, não fique à vontade nele, não amolde, não pegue ele como padrão e se modelando nele, mas transformai-vos em vossa mente. A transformação da nossa mente começa pela meditação da palavra. Aí somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo e da necessidade de mudança. E quando nós estamos num processo de restauração, temos que cuidar primeiro da nossa alma, do nosso espírito e, consequentemente, do nosso corpo. Mudamos o jeito que nos comportamos, nos vestimos, cuidamos do nosso corpo. Mulheres e homens vão cuidar do seu corpo, da sua casa e manter sua vida totalmente alinhada. Pois uma casa desarrumada, ela reflete a bagunça que tem em nossa mente. Muitos estão passando pelo processo deserto, não têm condições de levantar da cama, de cuidar da casa, de cuidar de si mesmo, porque estão abatidos. E eu entendo isso perfeitamente, mas isso é um estágio que deve acontecer por um pouco período de tempo. Se ele persistir muito tempo em continuar desse jeito, então você está com um problema sério que tem que ser resolvido. Muitos homens e mulheres, irmãos, eles estão vivendo o processo de restauração sem ser restaurado. Eles estão vivendo o processo sem deixar que ele aconteça. O processo todos nós vamos viver porque já estamos no deserto. Agora, o processo andar e desenvolver vai depender de nós, da nossa entrega. E quantas vezes a gente eu vejo quando estou acompanhando as pessoas, que a vida dela continua do jeito que está, não houve mudança. Então, por não haver mudança, o processo não vai andar e não vai ter a restauração, a volta do cônjuge, que todos esperam. Então, para que isso aconteça, precisamos mudar nosso comportamento. E mudar nosso comportamento, irmão, não é você mandar tudo para caixa-prego e viver sua vida, não. É você continuar orando pelo seu cônjuge, continuar intercedendo por ele, com amor, com entrega, mas cuidando de si, da sua transformação pessoal, da sua transformação psicológica, emocional e espiritual. Quando vivemos isso, nós vemos a restauração acontecer na vida do outro. E então nós conseguimos entender que muitas restaurações não estão acontecendo, pois não houve uma mudança naquele que está buscando. E eu bato muito nessa tecla e sempre pergunto: e é só a gente? Não, não é só a gente. Mas nós somos a base desse processo, porque fomos nós que fomos chamados por Deus para viver a restauração inicialmente. Deus já te trouxe pelo processo de restauração porque no coração dele tua família já está restaurada, mas você precisa viver esse processo, precisa ter uma mudança no micro e no macro, naqueles pequenos detalhes dentro da sua vida e nos grandes detalhes que muitas vezes nós ignoramos. Muita gente pensa que restauração inicia-se quando se vai para a igreja todos os dias, quando se vai para os cultos matutinos. Eu já vi pessoas que eram desse jeito. Minha vida agora com Deus é outra, Jesus é meu marido. Eu vou para o culto matutino, culto da tarde, ciclo de oração, de noite, todos os dias, não sei o quê. Eu oro, jejum, vou para monte. Ei, irmãos, isso seria a obrigação dessa pessoa como estilo de vida, ter comunhão com Deus. Mas isso é religiosidade, isso não é santidade, isso não é entrega. Porque quando a gente vê pessoas assim, eu vi pessoas assim, que depois criticavam, falavam mal do cônjuge, oravam pedindo que Deus venha punir o cônjuge, falavam mal dos irmãos nos grupos, então nunca houve santidade. E aqui não é uma crítica a quem vive essa santidade, quem vive essa busca, mas quem vive ela genuinamente nunca vai deixar de buscar pela restauração com amor e entrega. Mas quando a pessoa vive a religiosidade, ele acaba sendo um carrasco dos outros que ela considera indigno pelo próprio comportamento e vida da pessoa. E nós não somos juízes, nós somos propagadores da mensagem. Então, quando nós conseguimos olhar para nós mesmos, ter aquele olhar introspectivo, né, analítico e autocrítico, nós vamos ver que a gente precisa viver primeiro essa restauração. A gente precisa viver essa transformação primeiro para que a gente possa seguir adiante.
essa transformação vai nos tirar do deserto, porque essa transformação nos leva a Deus, conserta a nossa conduta, conserta quem nós somos e faz com que o outro cônjuge veja em nós aquele que ele conheceu lá atrás e sinta o desejo de se aproximar novamente. E eu posso garantir que muitas das pessoas que conseguiram alcançar esse entendimento e pôr isso em prática, chegaram lá e já estão tendo a restauração e muitos já tiveram a restauração. Por isso eu convido você a fazer uma autoanálise. Seja sincero com você mesmo. Olhe para dentro de você, olhe para a sua casa e sua vida e faça um comparativo daquilo que pode ter prejudicado teu casamento, daquilo que está errado, daquilo que você reconhece como erro e faça uma análise se ainda continua desse jeito e comece a mudar. E não pense, irmão, que o fato do seu cônjuge ter ido embora foi justo, foi errado, porque foi injusto, foi errado, ele não tinha motivos para lhe deixar. Por mais que tivesse erros que você cometesse, ele também. Nós temos que consertar juntos. Mas que a gente venha analisar o que foi de errado para que a gente venha corrigir, pois nosso negócio é com Deus e Deus irá tratar do outro cônjuge. Então que a gente possa fazer essa análise hoje e começar a mudança de nossa vida, para que a gente alcance a restauração completa e plena o mais rápido possível. Amém? Que Deus te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.